Mediunidade e espiritualidade é um tema muito sério. Nesse vídeo de hoje, irei abordar uma continuidade do tema que relatei num dos vídeos anteriores. Acompanhem comigo. Lembra que no relato que eu falei sobre o meu pai, eu tomei um choque, e ali foi uma coisa assim que eu senti abraçado pelo meu pai, e eu vi o momento da partida dele, foi assim algo fantástico e tal. Para quem não viu o vídeo, vai ficar até o link aqui, tá? E a continuidade disso foi que 6 meses após eu ter me despedido dele, ele fez o primeiro contato comigo. E o pai, ele usou uma forma muito interessante de se conectar comigo, né? Através da música. E ele me pegou de surpresa. Ele enviou uma canção para mim, de alguma forma, uns 15 dias antes do aniversário dele. Ele tinha falecido em outubro, e 6 meses se passaram praticamente. E era um repertório ali naquele MP3 bem variado, né? Eu ia pro trabalho todo dia ouvindo, voltava e trabalhava também ouvindo as músicas dali, entendeu? E o que acontece? De repente, eu cismei de baixar uma música do James Blunt. Vocês conhecem o James Blunt? Tem um recurso nesse aparelhinho, né, nesse MP3, para colocar a música em looping. E eu ficava ouvindo a música o tempo todo. O tempo todo. Eu falei, mas por que eu estou ouvindo essa música? Eu nem era tão fã assim do James Blunt, né? Eu não ouvia as músicas dele, eu não tinha hábito. Eu passava assim no repertório, eu ouvia uma ou outra sem me ligar muito, achava bonita, mas nunca foi de parar. Mas por quê? De uma hora para outra, eu comecei a ficar ouvindo dia e noite uma das músicas do James Blunt. Uma música que se chama High, entendeu? Que significa alto, alturas. Mas depois eu parei e comecei a pensar, falei, gente, peraí, já tem uns 10 dias que eu estou escutando essa música direto em looping. Isso não é normal. Eu nunca fiz isso com música nenhuma. Gente, nenhuma. Eu nunca tinha feito de ficar ouvindo a música em sequência, a mesma canção, durante a semana toda, durante o dia inteiro. Aí eu parei para pensar, o que tem nessa letra mesmo na íntegra? Aí eu coloquei no computador, no Google, rapidinho, música High, James Blunt. E aí apareceu para mim um vídeo do James Blunt com violão, né? Eu normalmente também me apresento com a minha banda sempre com violão, cantando junto com a banda. A gente tem a banda, mas eu uso sempre um trabalho, um som assim meio folk, um rock urbano, mas eu uso violão e voz, né? E aquilo estava muito interessante, aquele cenário. E olha que tem vários clipes do James Blunt, mas ele cantando, ou ele com uma moça, algumas coisas assim. Eu não conhecia a trajetória do cantor, né? Eu sei que as músicas são lindas, mas eu já não sabia por que eu estava ouvindo tanto aquela canção repetidas vezes. E aí, amigos, eu vou deixar até no link aqui embaixo a música com a tradução nela, entendeu? Quando eu comecei a ler a tradução da música High, com ele tocando violão, eu liguei uma coisa a outra na hora, e ela falava dele estar esperando durante uma noite toda, que ele teria que sair, e de repente ele se viu entre as estrelas. Essas imagens apareciam para mim, ele viajando em alta velocidade, o espírito de meu pai, né? Entre o espaço, aparecia várias estrelas aos arredores, né? Eu visualizava isso tudo, eu visualizava a trajetória dele, onde ele estava chegando. E tem um trecho da música que fala assim, às vezes eu nem consigo acreditar que você ainda se lembra de mim. E o que eu notei é por causa da distância. A gente está numa distância mas tão discrepante, a Terra, do planeta que ele está, né, onde ele se localiza, onde ele está habitando, é tão longe que de lá ele sente a nossa vibração e consegue em segundos estabelecer uma ligação com a gente aqui na Terra. Isso através do nosso carinho, da nossa conectividade, né? Há essa conectividade entre nós e nossos pais, entre um carinho imenso. Não adianta, existe essa conectividade. E não há nada aqui que é levado na brincadeira, que é bem sério, porque não se brinca com a espiritualidade. Isso é muito grave. Se tem pessoas que estão fazendo isso, é muito ruim para elas. Inventar histórias, fazer de conta que é isso ou que é aquilo. Isso aqui não se brinca, não se brinca. Porque a gente traz problemas a nós mesmos. E, por exemplo, com essa situação de pandemia, muitos amigos meus deprimidos, com vários problemas, outros com Covid, eu liguei para várias pessoas, conversava com eles, vários de vocês que estão aqui vendo também sabem disso. Então eu liguei e muitos eu expunha logo uma situação espiritual, já falava, olha, não se preocupe, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A gente ia conversando e essas pessoas iam acalmando de alguma forma, faziam mais paz interior.
Eu falei, poxa, tá sendo interessante isso, eu tô vendo que as pessoas estão se acalmando, isso é importante. Eu ligava e o amigo meu às vezes estava chorando no telefone e tal, e daqui a pouco ele começava a acalmar. A ideia de fazer esses vídeos é tentar levar um pouco de paz, né? Um pouco mais de alívio para as pessoas, entenderam? Apesar de a gente saber que é um momento delicado, é complexo para todos nós, mas a gente sabe que o ser humano ele está muito ambicioso, ele está muito cego com as questões que envolvem natureza, com o seu semelhante, com cuidado, né? Com respeito às outras pessoas, com respeito às outras religiões, com todos os tipos de seres. Não há uma ligação de respeito, infelizmente. Então a gente precisa melhorar muito para transformar isso aqui. E aí o que é que acontece? Vamos continuar o assunto aqui do pai. Então, e quando eu vi a canção e vi a tradução, aí pronto, aí eu desabei novamente, fiquei emocionado pra caramba, que eu vi que a letra falava, vocês vão dar uma olhada na letra aí, e há uns trechos da música que vocês vão ver que dizia tipo algo, aquela noite parecia não ter fim, mas você chegou e já me vi nas alturas, já me vi andando entre as estrelas. Gente, é maravilhoso. Eu liguei a letra totalmente, é tanto que essa música marcou minha vida de uma vez por todas também. Então, e passaram-se mais uns dias, né? Já estava praticamente ali na data do aniversário dele mesmo. Eu estava preparando um lanche no fogão, fazendo assim, e de repente eu vi um vulto branco, passou assim, né, atrás. Falei, gente, que isso? Deu aquele arrepio assim. Que coisa, eu senti uma coisa muito boa. Eu falei, caramba, o que que é? O que que é isso? É alguém familiar. E aí eu já fui andando logo assim, né, para um canto, sentei ali, né, aquele canto ali que estava à minha esquerda, sentei, tinha um banquinho assim, um local, sentei, parei, coloquei aquele lanche que estava na minha mão. Eu me lembro vagamente, era um cachorro quente, se não me engano, que eu nem gosto de comer cachorro quente, né, eu prefiro coisas mais naturais, eu não gosto de processado, eu evito muito, eu não sou chegado a processados. E aí o que acontece, eu peguei e sentei com aquele lanche na mão, comecei a ficar assim mais receptivo, né, e do nada eu começo a perceber que eu falei, poxa, tem alguém chegando aqui perto, é da família. Gente, será que é meu pai? Só pode ser meu pai. Eu pensei na hora, é meu pai, é meu pai. Pronto, começou, vem a voz já, falou. Tudo bem, filho, como está? Vinha falando depressa. Eu tenho pouco tempo, filho, eu tenho menos de 8 minutos. O tempo aqui corre, ele voa. Eu falei, pai, que maravilha, o senhor como está? E como estão as coisas? Onde você está? Aí, antes de eu perguntar, ele já vinha com as respostas, sabe, aceleradas, né? Ele respondia rápido. Ele não respondia vagarosamente. Ele praticamente lia meu pensamento, né? E ele já ia respondendo. E nessa conversa, a gente começou lá mentalmente. A conversa era, no comecinho era mentalmente. Passou mais ou menos de 1 minuto que a gente estava conversando mentalmente. E eu, emocionado, chorava o tempo todo e conversando com ele. Eu estava muito emocionado. E ele muito feliz, a gente estava feliz daquele contato, né? E ele ainda com uma voz mais jovem, era a voz dele mesmo, idêntica à voz do meu pai, mas ela era mais rápida, ela respondia rápido, conversava com uma destreza, assim, muito interessante. E ele falando, né, ele começou a falar, olha, precisa avisar algumas coisas também. Há pessoas da família partindo. Eu tinha acabado de chegar de Minas, e o meu tio, o irmão dele, ele estava internado no hospital. Eu tinha visitado ele mais ou menos uns 3 dias antes, né? Eu tinha acabado de chegar de Minas, né? E ele não estava bem, só que um dia antes eu liguei e perguntei como é que está a situação do tio, porque eu tive essa semana com ele, não estava muito bem. Ele tinha já me abençoado e tudo, eu tinha ido visitar ele no hospital, né? Mas de alguma forma o médico falou que ele ia ter alta no domingo, né? Só que meu pai falou assim, olha só, ele está vindo. Ele já está partindo, ele está sendo preparado para vir. Eu falei, então o médico deu alta para ele e tudo. Ele, então, mas ele não vai ter como sair, ele já está sendo preparado para vir. Aí eu falei, ele falou assim, outra coisa, também tem a filha e tal do rapaz aí que está em Minas. Então, a filha dele, ela está sendo internada, ela já tem um problema sério, ela vai ter um bebê, né? E a filha dele, ela vai partir também. Aí eu falei, poxa, ela é tão jovem, ela vai ter um bebê. Ela falou, sim, ela está partindo, a situação dela é bem delicada. E ela está
ela está se despedindo. Pode avisar ele, até porque esse amigo também, ele é espírita, né? Porque nem sempre esse amigo da gente, ele conseguia visitar a filha dele lá. Mas algumas vezes esse amigo não conseguia ir lá ver a filha, ela era internada e tudo, e ele não chegava a tempo, não tinha como ir, porque estava cuidando de outros trabalhos aqui. Então eu vou ligar para ele e vou informar isso a ele, né? Aí o que me ocorre? E ali eu conversando com o pai, o tempo esgotando já, né? Eu falei, pai, o tempo tá terminando. Ele falou assim, já tá terminando e tal. Eu falei, pai, eu queria te ver, como eu faço para te ver? Aí ele, eu tô naquela luz ali, aquela luz branca, eu estou na luz branca. Eu olhei para a luz e não vi nada, né? Eu falei, poxa, mas eu não tô te vendo. Ele falou assim, mas eu estou aqui, eu não conseguia visualizá-lo. Talvez se eu fotografasse aquela luz acesa, poderia conseguir, entendeu? Eu já consegui algumas coisas assim e vou mostrar para vocês mais para frente. Aí o que acontece? Aí o que me ocorre? Nisso eu falei assim, pai, eu sei que o tempo está pouco, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Então, você pode falar para mim o que é Deus? Eu gostaria de saber. Teria como você me falar? Ele falou assim, sabe, filho, o que a gente está sentindo aqui um pelo outro agora nessa comunicação? Eu falei, sim. Ele falou assim, isso é Deus. Então, ele traduziu Deus naquele sentimento, naquele amor, naquela emoção que a gente estava sentindo ali daquela comunicação nossa. Então, pelo que ele relatou, Deus é o mais puro amor, é a força do amor mesmo, entendeu? Aí assim, mais uma vez eu já estava só lágrimas, né? Chorando e feliz ao mesmo tempo. Eu estava alegre e, sabe, e notando o tempo ficar escasso. Foi ficando escasso, aí ele falou, eu preciso partir, o tempo está terminando. E eu fui notando ele ir assim, falei, puxa vida, pai, que bom falar com você, que saudade, aquelas coisas. E aí foi se dissipando, olha, eu tô partindo. Aí, pá. Muito interessante num tipo de conexão como essa que tive com o pai, é que eu relato para vocês, é que a gente visualiza como a pessoa está bem. Aquela pessoa que a gente conheceu, que a gente tem carinho por ela, numa conexão como essa, eu o vejo muito melhor do que ele estava aqui. Se vocês não se lembram, no relato anterior que eu falei sobre a situação dele aqui na Terra, ele era bem chateado já com a vida, porque já estava com o corpo cansado, não podia ter mais atividade que ele levava aqui com a gente. Então ele reclamava muito disso, do corpo envelhecer. Ele falava, olha, já não tenho que estar mais por aqui. O meu pai reclamava muito disso, né? E notei que assim que ele partiu, ele já não tinha mais esse problema. E quando eu tive essa conexão com ele, em casa, que eu conversei com ele, que eu escutava ele falando com tanta naturalidade, tanta jovialidade, e assim, com rapidez, eu estava elaborando o pensamento que eu já sabia o que eu ia perguntar, ele já estava me respondendo. E conversei várias situações ligadas à nossa vida, às coisas daqui, né? A nossa família, entenderam? Então, assim, é muito importante porque a gente sente, num dos relatos que eu fiz, que eu falei sobre a experiência de ter saído do corpo, vou deixar até o link aqui para quem não viu, vai aparecer em cima. Nesse relato, por exemplo, eu também senti não tanto a vida daquela pessoa, mas eu senti como ela estava bem e como ela estava forte e estava acompanhando tudo que a gente fazia. Porque no outro caso também, a pessoa da família da minha ex, ela acompanhava tudo, ela sabia cada vírgula das nossas vibrações e energias do nosso cotidiano. É incrível como, em outro plano, os nossos entes queridos, eles pressentem o que a gente está realmente sentindo em nossos corações. Então, se são ideias boas ou se são ideias ruins, é tudo pressentido, é tudo acompanhado. É por isso que eu sempre comento com vocês, a gente nunca está sozinho, não existe isso. A gente só passa para um outro lado que nossas limitações físicas como humanos não nos permite enxergar, visualizar. Há muitas cores que a gente não consegue enxergar que estão no plano espiritual. Há situações e ambientes totalmente diferentes da Terra. A gente acredita que seja só isso aqui o que nossas limitações conseguem ver. No plano espiritual, a distância e o tempo é totalmente diferente. Às vezes eu falo para alguns amigos assim, eu vejo vocês se preocupando muito em querer viajar, juntar grana para ir para não sei aonde. Você se mata uma vida inteira trabalhando tanto para juntar tanto dinheiro para fazer tais viagens. Meu amigo, quando você naturalmente sair do seu corpo físico, você vai estar em qualquer lugar do mundo em questão de segundos. Parece brincadeira, mas é fato isso. E vai estar real, você vai estar naquele local. Virão outros relatos aqui
de pessoas que vieram assim que tinham partido da terra, né? Pessoas amigas minhas que partiram no Rio, eu não sabia ainda da situação totalmente, quer dizer, e a pessoa conseguia estar aqui no segundo, e em questão de poucos outros segundos, estar no Sul, estar no Nordeste, estar no Rio de Janeiro, estar onde ela quisesse. Assim, num estalar de dedos, acompanhava o que a gente estava fazendo aqui, ela nos via, visitava alguém da família, uma mãe, uma irmã que estava em outro estado, a longas e longas distâncias, mas foi isso. A gente vai vir com esses relatos daqui a pouco, mais para frente. Apagou, foi diminuindo tudo de novo. Eu olhei o lanche na minha mão, estava frio já. Mas eu estava feliz assim daquele contato, né? De ter estabelecido uma comunicação, foi uma surpresa para mim muito grande. E falei, gente, eu vou ligar agora para Minas e vou avisar o pessoal. Aí peguei o telefone e liguei, né? Comecei a falar e falei para um rapaz, falei, olha, cara, você tem que ver sua filha vai ter um bebê, né? Você precisa estar lá. A coisa vai ser mais séria, você precisa estar lá do lado. Ele, eu tô indo pra lá e tal. Eu falei, então, você é espírita, né? Eu tive contato com meu pai, cara, agorinha. Então, mas vai lá, vai ser necessário que você esteja lá, vai ser muito importante. E outra coisa, aí eu também preciso de falar com outras pessoas de casa. Eu liguei, falei com outras pessoas de casa, falei, gente, o tio tá tendo alta amanhã, né? Tá marcado, né? Mas eu tive contato com o pai. E em casa eu já comunicava essas situações espirituais, né? Eu falei, olha, e o tio tá partindo. Apesar de terem avisado uma alta dele, mas ele tá partindo. Ele vai descansar. E de fato, quando chegou no domingo, ele não teve alta. E mais uns 2 a 3 dias ele faleceu. Ele partiu. E nos deixou mesmo. Foi realmente o que aconteceu. E a outra situação também da filha do amigo meu, que ia ter o bebê, teve o bebê veio com saúde, tudo bem, mas a mãe, infelizmente, não resistiu e ela faleceu, né? Ela faleceu no parto, né? Ela tinha um problema mais sério. E foi isso, né? Mas aí a gente fechou essa parte da história. Eu tenho tentado contar num mais curto espaço de tempo, mas não é fácil. E vem mais situações para vocês aí, mais relatos para vocês. Aí é isso, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abração a todos. Muito obrigado aí pelos compartilhamentos. Eu tô vendo vários relatos das pessoas postando aí para mim nos comentários. Muito obrigado por isso. É muito importante. Isso ajuda a gente a crescer mais o canal e encontrar mais pessoas com essas afinidades espirituais, tá? Muito importante mesmo. Um abração. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, amigos. Até mais. Obrigado.